Olá, alunos da EJA Nona Etapa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 9 e ela tem como objeto de conhecimento as políticas ambientais mundiais e nacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento. PNUMA e a promoção do desenvolvimento sustentável. IBAMA e a promoção do desenvolvimento sustentável. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, nós vamos de conteúdo. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre PNUMA e IBAMA e a importância dessas duas instituições para a proteção do meio ambiente e também para o desenvolvimento sustentável. Nós vamos entender o que é o PNUMA, seu papel, objetivos e a importância dele para a proteção do meio ambiente e também para a promoção do desenvolvimento sustentável em uma escala planetária. E a gente vai tratar também do IBAMA na mesma perspectiva, entendendo o que é o IBAMA, seus objetivos e o papel e a importância do IBAMA na proteção do meio ambiente dentro do território brasileiro, bem como também a promoção do desenvolvimento sustentável dentro do nosso território. Mas para a gente entender o que é o PNUMA e o que é o IBAMA, a gente vai precisar voltar no tempo. Para ser mais específico, lá pela década de 60, década de 70, que é quando o homem ele vai levar o debate em relação às questões ambientais para uma escala global. O homem começa a debater o meio ambiente em uma escala planetária. Começa lá com o Clube de Roma, certo? Que não era uma conferência, era uma reunião ali de pesquisadores, economistas, políticos, que debatiam o meio ambiente e as possibilidades de mudar a relação homem-natureza, né? Na década de 70, vieram as conferências organizadas pela ONU e o debate em relação ao meio ambiente ele foi ganhando força. Professor, por que nesse momento, década de 60 e 70, o homem intensifica esse debate em relação às questões ambientais? Porque é neste momento que o homem vai passar a vivenciar de uma forma mais intensa os impactos das nossas ações nos ecossistemas, através do desenvolvimento das nossas atividades, em especial as atividades econômicas, como, por exemplo, a indústria. Então, nesse momento, o homem começa a sentir de forma mais forte, né, os impactos da atividade industrial, por exemplo, que trouxe ali uma maior utilização dos recursos naturais. A gente passou a fabricar, né, esses produtos e em grande quantidade. Para a gente produzir esse número maior de mercadorias, a gente precisa usar mais recursos naturais. As fontes de energia utilizadas no processo fabril são fontes de energia que contaminam muito os ecossistemas, né, poluem bastante. Tudo isso fez com que os problemas ambientais começassem a aparecer e a gente começasse a sentir, como por exemplo a poluição do ar, a gente tem também a poluição das águas. Tudo isso vai ocorrendo e o homem ele começa a pensar, olha, do jeito que as coisas estão indo, a gente vai complicar o meio ambiente e a gente vai trazer problema, não só para a gente, mas para o ecossistema planetário. E aí o debate em relação às questões ambientais ganha força. E é nessa perspectiva que a gente vai entender esse primeiro momento da aula. Como foi esse debate, como ele ocorreu e como o homem vai criar mecanismos para diminuir esses impactos ambientais através do desenvolvimento sustentável. Para vocês compreenderem melhor as consequências das ações humanas nos ecossistemas, né, a gente tem um vídeo aqui que ilustra como são essas interferências que o homem faz nos ecossistemas, quais são os seus principais impactos e aquilo que a gente pode fazer para reduzir os impactos ambientais. Acompanhem comigo. Os ecossistemas são como redes vivas, onde plantas, animais, solo, água e clima interagem em equilíbrio. Mas esse equilíbrio vem sendo ameaçado cada vez mais pelas ações humanas. A expansão das cidades e o desmatamento e as queimadas são exemplos de como o ser humano altera a paisagem natural. Florestas dão lugar a plantações, estradas e construções, reduzindo espaço para a vida selvagem. A poluição dos rios e oceanos
compromete a saúde da fauna aquática e de quem depende dela. O uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes contamina o solo e afeta até os lençóis freáticos. A mineração retira recursos do subsolo e deixa crateras e resíduos perigosos. A introdução de espécies de outros lugares pode causar desequilíbrios, levando até a extinção de espécies nativas. A caça e a pesca predatória diminuem populações animais e ameaçam o equilíbrio das cadeias alimentares. Além disso, as indústrias e os carros liberam gases que aumentam o efeito estufa. Isso intensifica o aquecimento global, altera o clima e provoca desastres naturais mais frequentes. Com tantas interferências, os ecossistemas ficam fragilizados e perdem sua capacidade de se regenerar. Esses impactos já afetam nossa saúde, nossa economia e até a nossa alimentação. Mas ainda há tempo de mudar. Podemos proteger a natureza com atitudes simples no dia a dia. Então, a gente vai entender melhor esse contexto, né, que levou o homem a se preocupar mais com o meio ambiente, né? Essa preocupação ela começa a partir dos resultados das revoluções industriais de uma forma geral. As revoluções industriais elas intensificaram ali a degradação ambiental e isso acendeu uma luz vermelha ali, né, para o homem, porque ele começou a sentir esses efeitos, né? A Inglaterra, que foi o berço da primeira revolução industrial, né? A gente tem ali as primeiras ocorrências dos problemas ambientais, como chuvas ácidas, a poluição do rio Tâmisa, e o homem começou a perceber que da forma que as coisas estavam indo, né, a forma como nós estávamos utilizando os recursos naturais e poluindo o meio ambiente, poderia trazer sérios problemas para a gente. E, até porque essa poluição dos ecossistemas, de uma forma geral, elas nos afetam, tá? Não são só os animais, né, as plantas, os rios. Nós também somos afetados. Essa poluição traz ali doenças respiratórias, por exemplo, trazem também ali acaba trazendo a proliferação de doenças que podem ali comprometer a saúde da gente de uma forma geral. Então, na década de 60, a gente tem esse debate em relação ao meio ambiente ganhando força, né, e atingindo ali todo o planeta. Como eu falei para vocês, começa com o Clube de Roma, mas depois a gente tem as conferências mundiais organizadas ali pela ONU, certo? E falando em conferências, nós tivemos ali em 1972 a primeira conferência mundial voltada para debater as questões ambientais. Aconteceu lá em Estocolmo, que é a capital da Suécia, certo? E marca ali o início de uma agenda ambiental global, né? Desse debate mais forte em relação aos impactos das ações humanas no meio ambiente, nos ecossistemas de uma forma geral. E a partir desse momento, a gente vai entender um pouco sobre a importância dessas conferências mundiais, né, para se debater os problemas ambientais e a importância também dessas conferências para a criação ali de programas como o PNUMA, para a criação também ali de um debate que ajuda o homem ali a diminuir esses impactos ambientais. E não somente isso, através dessas conferências, a gente tem a criação ali de uma espécie de modelo, onde a gente pode continuar esse desenvolvimento econômico, esse crescimento econômico, diminuindo ali os impactos ambientais. Acompanhem comigo. Nós temos aqui a Conferência de Estocolmo, que eu já falei para vocês, foi a primeira grande reunião global sobre o meio ambiente. Aconteceu em 1972, só para reforçar, na cidade de Estocolmo. Daí o nome Conferência de Estocolmo, certo? Ela destacou ali a relação entre desenvolvimento e preservação ambiental. Foi durante a Conferência de Estocolmo que o homem pensou, olha, nós precisamos continuar se desenvolvendo do ponto de vista econômico, mas também nós precisamos garantir a preservação ambiental.
De que forma a gente pode fazer isso? Foi esse, basicamente, ali o debate, né, da Conferência de Estocolmo. Foi a partir da Conferência de Estocolmo que nós tivemos a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A gente vai falar dele mais à frente aqui na nossa aula, certo? Mas, nesse primeiro momento, eu quero só que vocês entendam que o PNUMA, ele é um programa de fundamental importância ali para a questão da proteção do meio ambiente, bem como para promover essa ideia aqui de preservação ambiental através do desenvolvimento sustentável, certo? Tivemos posteriormente a Eco 92, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, é claro, e consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? O embriãozinho dele começa lá em Estocolmo. Aí na década de 80 ele é de fato sistematizado, criado, né? E na conferência, e na Eco 92, perdão, ele ganhou força, ele se consolidou enquanto importante conceito para ajudar a manter o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, juntamente com a preservação ambiental. Na Eco 92 foram assinadas importantes convenções sobre o clima e também sobre a biodiversidade de uma forma geral. Temos aqui outras conferências, né, voltadas também para debater as questões ambientais, que foram de fundamental importância para consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável e para promover também esse debate que fala sobre a importância e a necessidade de preservação ambiental. Acompanhem comigo. Nós tivemos a Rio+10, que aconteceu em 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e ela fez uma espécie de avaliação, né, sobre os desafios, sobre os avanços, sobre as conquistas da Eco 92. A Rio+10, ela reforçou ali a importância da gente erradicar a pobreza. Não adianta a gente falar de desenvolvimento sustentável, de proteger a natureza, enquanto a gente tiver a parte da população passando fome, né? Então eles entenderam que durante a Rio+10 que a gente precisa erradicar a pobreza para a gente aumentar e intensificar esse debate em relação às questões ambientais. E a gente tem também ali na Rio+10 sendo ressaltada a importância de a gente fazer esse debate e proteger o meio ambiente. Tivemos também a Rio+20, e a conferência volta novamente para o Rio de Janeiro, que discutiu ali conceitos como economia verde, o futuro sustentável do planeta. A Rio+20, ela resultou ali em um documento, que é o futuro que queremos, né? Esse documento ele foi muito importante, mas existem críticas ali em relação a Rio+20. Isso porque os ambientalistas, de uma forma geral, né, os estudiosos, afirmam que essa conferência não forçou os países, de fato, a se comprometerem, assinando ali documentos mesmo. Eles têm ali a obrigação moral, é claro, mas ficou muito solta essa questão daquilo que pode ser feito para a gente diminuir os impactos ambientais em decorrência, em especial, das nossas atividades, né? Bem, já falamos um pouco dessas conferências e a importância dela para o debate em relação à questão ambiental. Essas conferências possibilitaram o aparecimento do conceito de desenvolvimento sustentável e a gente vai ver, a partir desse momento, o que é o desenvolvimento sustentável. Tenho aqui a definição para vocês e a gente pode considerar o desenvolvimento sustentável como sendo um modelo de progresso, tá? É como se fosse uma forma que a gente que foi construída para a gente continuar tendo ali o crescimento econômico sem degradar tanto o meio ambiente. Então ele busca ali o desenvolvimento sustentável, equilibrar o crescimento econômico, a preservação ambiental e a justiça social. Então toda vez que eu falar de desenvolvimento sustentável, eu estou falando de garantir ali o crescimento econômico, mas também a proteção do meio ambiente e a justiça social. Então, ele se forma nesse tripé aqui. Seu objetivo é atender às necessidades atuais, às necessidades da nossa geração, sem comprometer os recursos naturais para as futuras gerações. Ou seja, a gente precisa usar os recursos que nós temos aqui, certo? Mas a gente tem que lembrar também de deixar esse recurso para as pessoas que virão. E eu já ouvi gente dizer, as pessoas que vão vir, que se virem, né? E não é bem assim, né, turma? Tem a questão da gente
gente pensar no próximo, e esse próximo está próximo de fato da gente, né? São os nossos filhos, os nossos netos que ficarão nesse planeta, né? E que planeta a gente quer deixar para os nossos filhos e netos, certo? E para a gente ter o desenvolvimento sustentável, a gente precisa ter ali um consumo consciente, né? A gente vive numa sociedade que não é de consumo, é a de consumismo, que é quando a gente consome para além das nossas necessidades. Hoje a gente quer ter 10, 15 pares de sapatos, embora a gente só precise de um par por vez, né? A gente quer ter 2, 3 aparelhos de celular, 2, 3 carros, e toda vez que a gente consome esses produtos, nós estamos consumindo recursos naturais. Se estamos consumindo recursos naturais, a gente está ali agredindo a natureza, porque para tirar esses recursos, a gente precisa ali destruir em parte a natureza na maioria das vezes, tá? Certo? Políticas inclusivas para garantir que esse futuro, né, seja bom para todo mundo, seja viável ali para todos, certo? Bem, quando foi que o desenvolvimento sustentável, esse conceito, ele foi criado? Ele foi criado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU. O conceito surgiu na década de 80, mas ele se popularizou pelo relatório de Brundtland, certo? Em 1987. E aqui eu tenho um esqueminha que mostra justamente esse tripé onde se alicerça o chamado desenvolvimento sustentável. Temos aqui na interseção desses 3 elementos o desenvolvimento sustentável, olha só. E aí a gente tem o social, que a gente precisa observar também, o econômico e o meio ambiente. É essa a ideia do desenvolvimento sustentável, certo? Continuar crescendo economicamente, garantindo a preservação ambiental e também o desenvolvimento social. Deu para entender? Bem, nós fizemos todo esse debate para chegar no principal objetivo dessa aula, que é basicamente tratar do PNUMA e do IBAMA e da importância tanto do PNUMA como do IBAMA para a proteção do meio ambiente e para a promoção do desenvolvimento sustentável. E aqui eu tenho já o PNUMA, que é por onde a gente vai começar esse debate, né? A gente vai ver nesse momento o que é o PNUMA, a sua importância, né, para a proteção ambiental, bem como para a promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse primeiro momento, eu quero definir aqui com vocês o que é o PNUMA, bem como os seus objetivos. Acompanhe aqui comigo. O PNUMA, conforme eu já mencionei anteriormente, ele é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele foi criado em 72, essa informação a gente já viu também, logo após a Conferência de Estocolmo. O PNUMA, ele coordena ações globais em prol da proteção ambiental. Então, o PNUMA seria ali o responsável por fazer a coordenação dessas ações em escala global, em todo o planeta, que tem como principal objetivo garantir a proteção do meio ambiente, certo? Então, o que ele faz? Ele atua promovendo políticas sustentáveis e monitorando o meio ambiente em escala mundial. É ele que vê como é que está a questão do meio ambiente em todo o planeta, certo? E o PNUMA, ele tem algumas funções que são importantes. E eu vou citar aqui para vocês as principais funções do PNUMA que nós vamos conhecer neste momento. Olha só. Entre ali as funções do PNUMA, a gente pode destacar definição de uma agenda ambiental global. Então, ele traz ali o debate, aquilo que precisa ser debatido em relação ao meio ambiente em todo o nosso planeta, em escala global, certo? Promove também a sustentabilidade. Ele fornece a avaliação científica sobre o estado do meio ambiente. Então, eles produzem muitos relatórios, muitos estudos sobre o meio ambiente. Ele também apoia ali a criação e implementação de políticas ambientais eficazes. E o PNUMA, ele promove parcerias e capacita ali os países para as ações ambientais. O PNUMA, ele serve ali como um orientador, ele acaba orientando, por assim dizer, os países na elaboração das suas leis para a proteção ambiental e nas ações que esses países precisam também desenvolver para garantir a proteção do meio ambiente. O PNUMA, ele criou um arcabouço jurídico que é como se fosse assim, um conjunto de leis
de proteção ambiental que a gente usa ali em âmbito global, né, em todo o planeta, e os países eles se inspiram, eles se apoiam nesse conjunto de lei internacional que o PNUMA acabou criando para elaborar suas próprias leis de proteção ambiental, certo? Bem, quais são as áreas de atuação do PNUMA, né? A gente vai ver nesse momento onde o PNUMA ele atua, quais são essas áreas de atuação desse importante programa da ONU. Bem, o PNUMA ele atua na área de mudanças climáticas, desastres e conflitos, manejo de ecossistemas, governança ambiental, substâncias químicas e resíduos, eficiência no uso dos recursos e meio ambiente sob estudo. Então, nós temos 7 áreas onde o PNUMA desenvolve os seus programas. 7. Vou repetir só para reforçar aqui com vocês. Mudanças climáticas, desastres e conflitos, manejo de ecossistemas, governança ambiental, substâncias químicas e resíduos, eficiência no uso de recursos e meio ambiente sob estudo. São as 7 áreas onde o PNUMA desenvolve ali os seus programas, certo? Bem, a gente vai continuar observando aqui essa questão do papel do PNUMA para debater a questão ambiental em escala global, né? Como ele contribui para esse debate ambiental em todo o planeta. Ele estimula acordos internacionais sobre o meio ambiente, né? Então ele vai estimular os países a fazerem os acordos internacionais, por assim dizer. Promove também a cooperação entre países para enfrentar desafios. De repente, o desmatamento aqui na Amazônia, né? Então o PNUMA vai fazer com que o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, eles trabalhem junto para diminuir o desmatamento aqui na Amazônia, intermediando ali a relação entre esses países, por exemplo, certo? Divulga dados e relatórios que orientam as políticas sustentáveis dos países, né? Eles divulgam os dados sobre o meio ambiente, os países se apoiam nesses estudos para promoverem ali as suas ações, né? As políticas públicas, o que eles vão fazer para melhorar a questão ambiental. Incentiva a inclusão de temas ambientais na agenda global, né? Bem, então é dessa forma que o PNUMA ele contribui para o debate ambiental em uma escala global. Agora nós iremos falar do IBAMA, que assim como o PNUMA, ele é muito importante para a proteção do meio ambiente e para a promoção do desenvolvimento sustentável, só que no âmbito nacional, dentro do território brasileiro. Então, o IBAMA é como se fosse o nosso PNUMA, aqui dentro do Brasil, tá certo? E o IBAMA tem um papel muito importante nesse processo, de proteger o meio ambiente através da fiscalização, da atuação, certo? E também com ações que visam ali promover o desenvolvimento sustentável dentro do nosso território. E neste primeiro momento, eu gostaria que vocês conhecessem o que é o IBAMA, né, caso vocês ainda não tenham escutado nada ou lido nada sobre o IBAMA. Acompanhem comigo. Bem, o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele foi criado em 1989, através da Lei número 7.735. Antes do IBAMA, existiam outros órgãos que faziam o trabalho que o IBAMA passou a fazer, certo? Mas com esse nome IBAMA, ele surge em 1989. E ele foi criado para executar políticas ambientais aqui dentro do nosso país. Então o IBAMA ele fiscaliza as atividades que causam impactos ambientais e aplica também sanções. Então se tem uma empresa ali que suas atividades estão causando impactos ambientais, o IBAMA vai lá, fiscaliza, aplica multa, pode ter outras ações punitivas também, certo? Atua no controle do desmatamento. Vocês já devem ter visto nos jornais impressos, televisionados, nas redes sociais, toda vez que a gente tem uma operação para coibir o desmatamento, né, o IBAMA está presente, né? Você tem o agente do IBAMA ali trabalhando, é um órgão de fundamental importância para a proteção do meio ambiente no nosso território. O IBAMA também dá o licenciamento ambiental e também realiza a proteção da fauna. Esse licenciamento ambiental é o IBAMA que autoriza, tá, se a empresa vai poder explorar ou não um determinado recurso natural. Agora eles querem explorar petróleo na costa norte do litoral brasileiro. O IBAMA está ali tentando evitar, mas o interesse econômico ele é maior, né, isso? Mas é o IBAMA que vai
bater o martelo, né? Dizer se é viável ou não, através do licenciamento ambiental, explorar esse recurso no litoral. Bem, eu tenho aqui as principais atribuições do IBAMA com base no artigo 5º da Lei 11.516, e a gente vai ver aqui nesse momento quais são essas principais atribuições do IBAMA. Primeira atribuição, exercer o poder de polícia ambiental em todo o território nacional, fiscalizando ali, aplicando multa, né? A gente tem também ali o IBAMA sendo responsável por executar ações federais de licenciamento e de controle ambiental. O IBAMA também autoriza o uso sustentável dos recursos naturais, né? Ele que vai dizer dá para usar, não dá para usar, vai trazer muito impacto ambiental. O IBAMA também atua de forma supletiva nas competências da União, conforme manda a legislação ambiental que é vigente no nosso país, certo? Então, essas seriam as principais atribuições do IBAMA, de acordo com o artigo 5º da Lei 11.516, certo? Dando continuidade, eu gostaria de destacar para vocês como o IBAMA ele realiza essa promoção do desenvolvimento sustentável. Vamos lá. O IBAMA, ele incentiva o uso racional dos recursos naturais. O que é esse uso racional dos recursos naturais, professor? É usar os recursos naturais pensando em deixar esses recursos para as próximas gerações, né? Não acabar de uma vez só, como fala a mãe da gente, né? Quando a gente come algo que é para durar mais dias, né? Então, usar de forma sábia esses recursos naturais, né? Isso pensando sempre em não esgotar esses recursos naturais no espaço de tempo muito curto. Promove ali o equilíbrio entre conservação ambiental e atividade econômica. Então, é o IBAMA que faz ali, que verifica como é que está essa questão da utilização dos recursos naturais, né? Mas também da preservação do meio ambiente. Então, ele sempre tenta conciliar ali a conservação ambiental ao desenvolvimento das atividades econômicas. Fiscaliza práticas sustentáveis em diversos setores produtivos, atua na recuperação de áreas já degradadas para uso sustentável, certo? Bem, nós temos aqui a atuação conjunta do PNUMA e do IBAMA, né? Como PNUMA e IBAMA, de forma conjunta, eles atuam, né, para que a gente tenha ali a proteção do meio ambiente, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável. E eles trabalham bastante de forma em parceria, né? O IBAMA ele colabora com o PNUMA, por exemplo, em ações ambientais internacionais, né? O PNUMA e IBAMA também atuam na implementação de acordos e convenções globais relacionados à questão ambiental. Eles também acabam ali compartilhando os dados, né, as experiências, isso é muito importante. De repente o Brasil desenvolveu uma ação que deu para diminuir o desmatamento na Amazônia, eles podem compartilhar com outros países, né, através do PNUMA, por exemplo, como foram essas ações, o que foi feito, como o IBAMA conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, ela é muito importante também. E eles trabalham juntos ali na promoção do desenvolvimento sustentável, aqui no Brasil, o IBAMA em especial aqui no Brasil, né, e também no mundo. Então, os dois atuam bastante ali, tanto na proteção do meio ambiente, como também nessa promoção do desenvolvimento sustentável, que é essa ideia de utilizar os recursos naturais, mas respeitando o meio ambiente, levando em consideração também a dimensão social. Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.